Na nossa aula de história, vocês vão abrir lá na página 238, Vida nas cidades. Hoje a população do Brasil, a maioria dela, mora na cidade. Por quê? Olha lá. É nas cidades, né, que moram a maioria das pessoas, porque muitas delas vieram da onde? Da zona rural. Então eles saem ali, principalmente lá da região do Nordeste, eles saem de lá para poder fugir da falta de emprego. Eles procuram, né, sair do campo, porque é uma vida muito sofrida. O trabalho é muito árduo e eles acham que não tem reconhecimento, então eles vêm aqui para a cidade para poder ver se eles encontram algo melhor. As pessoas que vão, né, para a cidade em busca de melhores oportunidades de emprego, estudo, de saúde, de lazer, que muitas vezes lá no campo eles não tinham isso. Então eles vêm para cá para exatamente procurar isso. Então a gente tem, olha, existem diferentes tipos de cidades. Nas grandes cidades, né, onde vivem muitas pessoas, né, moram milhares de pessoas, tem imensos trânsito, né, movimento de circulação dos automóveis, é uma grande propagação de prédios, de casas, os bairros, né, são bairros que tem muitas pessoas habitando ali, e tem as cidades que têm menos moradores, que, né, são mais por casas, né, do que prédios, geralmente pouco movimento de veículo, mas é a cidade também. Então a gente tem as grandes cidades e as cidades que são mais tranquilas. Então vocês podem observar ali, olha, nós temos 3 imagens, ó, praça de alimentação de um shopping, olha como é que tá lotado. Aí a gente tem uma outra imagem do trânsito do engarrafamento de São Paulo. Olha lá, tanto, né, de indo e vindo, completamente parado. E a gente tem a Praça Central de São Luís em São Paulo. Olha que calmaria, olha que tranquilidade. Então vocês podem ver que ali, aquela grande cidade, provavelmente uma imagem lá de um shopping de São Paulo, completamente movimentado, lotado, né, os carros na rua, e nessa cidade que é mais tranquila, mais pacata, mais sossegada, não deixa de ser uma cidade, mas é uma cidade mais calma. Lá na página 239, vocês têm com a lupa na mão. Cada família tem a sua rotina. Leia o texto que descreve a rotina da Glória, de uma criança de 9 anos, que ela mora na cidade de São Paulo. Olha como que é a rotina da Glória lá em São Paulo. Então, vocês vão ler, observar o que está pedindo e responder as 3 perguntinhas lá. E a gente vai dar continuidade lá na página 240. Periferias e outros espaços marginalizados. Olha que triste. Então, as cidades, elas estão divididas assim, ó, bem diferentes dos bairros. Alguns bairros são bem localizados, então estão em lugares bem nobres, bem bonitos, né, chique, vamos dizer assim, que tem uma infraestrutura adequada. Então, ali eles vão ter postos de saúde, eles vão ter hospitais, eles vão ter escolas, eles vão ter opção para lazer, eles vão ter iluminação, água de esgoto, eles vão ter água encanada, tudo de melhor. Então, tudo que vai ter ali de bom que a gente possa imaginar, tem nesses bairros bons. Mas a gente tem a periferia, em lugares bem pobres. Então, nesses lugares, a iluminação não é legal, não tem segurança. Escola, se tiver, às vezes é uma ou duas, não tem aquela quantidade de escola, né? Não tem parquinho, não tem lugares bem bacanas para essas crianças se divertirem. A gente percebe que é um ambiente bem mais, né? Mais tranquilo em questão de coisas para se fazer. Então acaba sendo um bairro com muitas marginalidades, muitas coisas ruins que acontecem na desigualdade social. Então a gente pode ver numa mesma cidade, tem um bairro que é top, né? Vamos dizer assim, bem bom, tem tudo para se morar lá, tudo de melhor, e um bairro bem pobrezinho de pessoas que muitas vezes não têm muito renda financeira, não conseguem ter um dinheiro legal para poder fazer um lazer, ir no shopping, jantar fora, ir num parque, se divertir. Eles não têm essa oportunidade. Então, vocês têm ali o com a lupa na mão. Com a base na imagem, converse com seus colegas e responda. Vocês vão fazer em casa. Mas vamos observar. Olha essa imagem. Bairro do Morumbi, é lá em São Paulo. Então, lá no fundo, ó, é o bairro, né? É o Morumbi. Então, vocês estão vendo esses prédios muito bonitos. Lá é muito chique, muito, sabe, coisas de pessoas que têm muitas condições. E na frente,
vocês estão vendo ali, ó, Paraisópolis. É um lugar muito pobre, né? É muito triste de ver essa desigualdade. Então, vocês podem ver que essas pessoas desse prédio, a hora que eles estão avistando, eles conseguem visualizar toda aquela pobreza, toda essa desigualdade, essas crianças que não têm condições, essas pessoas que não têm a mesma condição de estudo, de emprego, de poder ir no mercado e estar com vontade de comprar o que quiser. Essas pessoas não podem. Então, a gente vê no mesmo bairro, né, praticamente, uma desigualdade muito grande. Então, a gente vai continuar lá na página 240, respondendo sobre essa imagem que vocês estão observando. Quais são as características da moradia de cada bairro, retratando nessa imagem? Por que há diferenças? E a 3 pergunta assim: o que é uma moradia adequada? O que vocês acham que é ter uma moradia decente, adequada, morar num bairro legal? O que para vocês é? A gente vai dar continuidade na página 241, que fala assim: a chegada de uma grande quantidade de pessoas de outros lugares faz com que as cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, entre outras, crescessem tanto sem planejamento e sem poder oferecer o quê? Lugares adequados de moradia para essas pessoas. Então, o que acontece muitas vezes com essas pessoas? Elas chegam, né, nessa cidade à procura de um lugar para viver, de um emprego, só que tem tantas pessoas assim que não conseguem. Então, eles vão morar em quê? Em bairros muito mais pobres. Então, eles acabam, né, se desocupando de um lugar que era muito pobre para poder morar. Eles não têm aquelas condições. E lá eles vão construindo essas moradias improvisadas, que é o que a gente vê. Muitas moradias feitas de papelão, né? Às vezes a pessoa coloca uma caixa de papelão, um pedaço de lona, que é, né, um plástico. Às vezes ela pega umas madeiras, fazem essas casas de madeiras. Eles não têm segurança alguma, eles não têm conforto nenhum dentro de casa. Mas quando eles chegam nessas cidades à procura de algo melhor, eles não conseguem encontrar. Então é a única solução que eles têm, fazer essas moradias que não são adequadas, não é digna, né, para um ser humano. Não tem um lugar quentinho, um lugar limpo, um lugar gostoso para se viver. O que vai acontecendo com essa falta de moradia? Lá na página 242. Hoje, para morar nas periferias e nos morros, é preciso pagar um aluguel ou comprar um pequeno terreno para construir a sua casa quando houver possibilidades. Então, o que acontece? Mesmo nesses bairros muito pobres, também se vendem esses terrenos. E essas pessoas muitas vezes não têm condições. As que conseguem comprar, às vezes não conseguem construir essas casas igual as nossas, sabe? De tijolos, bem confortável, né? Não precisa ser chique, mas que seja uma casa de segurança. Se chover, não tem perigo de entrar água. Se der muito vento, não tem perigo de cair essa casa. Muitas vezes essas pessoas não têm essas condições. E é comum que o quê? Essa população dessas regiões façam o quê? Multirões. Então, assim, vamos imaginar que a Pro comprou um terreno e a Pro não tem condições de pagar para alguém construir. Então, a gente vai, né? Eu vou trabalhar para poder conseguir um dinheirinho e começar a comprar os materiais. Aí, a gente está num grupo de amigos. Esses meus amigos vão me ajudar a construir a minha casa. E quando algum deles precisarem, eu também vou lá para poder ajudá-lo. Então, a gente vai trabalhar em comunidade, em mutirões. Só que mesmo assim, vai ter pessoas que não vão conseguir esse tipo de, né, comprar esse terreninho ou juntar o dinheirinho para comprar o material de construção, que é os tijolos, né, o cimento, a areia, a pedra, tudo que precisa. E o que ele vai acontecer? Ele vai morar na rua, que são essas pessoas que a gente vê, que muitas vezes estão desempregados, não têm condições, estão vivendo aonde? Debaixo de um viaduto, né? Vive ali na calçada, na rua. Eles não têm condições nenhuma de ter qualquer coisa, ou pagar um aluguel, ou construir uma casinha num lugar, mesmo que seja simples. Então, é muito triste ver essa realidade, né? E vocês veem ali também no Para Saber Mais, a moradia para todos. Eles estão fazendo uma passeata, uma manifestação, pedindo, né, para o governo ajudar essas pessoas a terem uma moradia ou a pagar um aluguel até elas conseguirem se levantar, se reorganizar na questão financeira.
Na página 243, nós temos o Mão na Massa e tem um poeminha lá. Olha lá. Mas o bairro que nós temos nem sempre é como queremos. Tem calçadas mal cuidadas e ruas esburacadas, lixo que ninguém recolhe, ou cão que ninguém acolhe. Não possui água tratada, nem a rua iluminada. O esgoto cai no rio. Para o planeta um desafio. Todos nós queremos ter bairros bons para viver. Todo mundo quer ter algum lugar melhor para poder viver. Todo mundo tem esse direito. Então, olha a situação desse poema. Muitas vezes tem até o cãozinho, que ninguém o acolhe. Então, vocês vão ver essa observação e responder a perguntinha que está perguntando sobre esse poema. Aí, olha lá, observe as imagens de bairros de diferentes cidades brasileiras e assinale aquelas que têm as características descritas no poema. Quais são as imagens que está apresentando as informações do poema? Vocês vão lá e vão fazer o xizinho, tá bom, turminha? Oi, turminha, na nossa aula de artes, nós vamos voltar a falar sobre o arquivo de sons. Lá na página 268. Na aula anterior, nós trabalhamos os sons. A Pro colocou uns vídeos, né, para vocês de sons. Então, o arquivo, quando a gente fala, é aqui na nossa memória. Então, é possível a gente ouvir uma música e identificar, né, esse som. Olha lá, quando a gente identifica o som de cada instrumento ou quando ouve uma música, né? O que os sons nos levam diariamente a que nós percebemos? Que todos esses sons que nós costumamos ouvir fica arquivado aqui, ó, na nossa memória, que é o que a gente conversou na aula anterior. Para se compor uma música, é preciso recolher arquivos de som. Por esses instrumentos, né? Aí esse arquivo de som ele vai ser muito rico para se compor. Então, se a gente tem noção desse som, qual é o som que ele faz, o que é legal, a gente consegue ter um arquivo bem bacana. Então, o que é bacana? A gente está sempre ouvindo. Lá na página 269, nós temos o Mão na Massa. É brincar de qual é a música. Então, isso a gente pode fazer no nosso encontro do som, né? No Zoom. Então, a gente pode colocar uma música. Qual é a música? E vocês podem continuar. Então, a gente vai fazer isso. E a gente vai dar continuidade. Sons antigos e atuais. Tem sons que são antigos, que nós lembramos de coisas muito antigas, e sons que a gente encontra hoje em dia. Olha lá, todos os sons, né, quando ouvimos no mundo, atualmente não são os mesmos que as pessoas ouviram no passado. Já percebeu que quando falta luz, o ambiente fica mais silencioso? Quando não existia luz elétrica, podíamos ouvir outros sons, pois não tínhamos aparelhos ligados na tomada. Então, imagina uma pessoa que mora lá em lugar que não tem energia elétrica. Ele vai ouvir um som que não era o mesmo do que o nosso, porque geralmente a gente está em casa, tem som de videogame, som da televisão, som do rádio, né? Tem o barulho do quê? Do liquidificador, barulho da geladeira, o fogão ligando. São vários sons, o micro-ondas desligando. São vários sons que nós temos, né, no nosso dia a dia. Antigamente, quando não tinha energia ou algum lugar que não tem energia, eles não vão conseguir ouvir esse som. Então, vocês vão ver lá, olha, pesquise com seus familiares, com a lupa na mão, objetos antigos que produziam algum tipo de som, mas que não são mais utilizados hoje em dia. Se possível, traga a imagem e apresente para os seus colegas. Se vocês tiverem algum objeto, pode apresentar na nossa aula do Zoom. Dando continuidade, a gente vai lá na página 270. Olha lá, sons antigos. Esses objetos são bem antigos. Você conhece algum deles? Já ouviu o som do que eles faziam? Então, a gente tem uma máquina de escrever, um telefone e uma máquina registradora. Olha como era essa máquina registradora, que legal, é a última imagem. Alguns instrumentos musicais são muito antigos, tanto que nem existem mais. Já outros, mesmo sendo antigos, ainda são usados. É importante lembrar que há muitos instrumentos que foram criados recentemente. Olha, a flauta é um dos instrumentos mais antigos já encontrados em uma escavação. Então, muito antigamente, eles encontraram a flauta. Mas voltando lá às 3 imagens do fundo. A máquina de escrever é como se fosse não é um computador, porque ela não armazena nenhum tipo de informação, mas as pessoas usavam para digitar, né? Era a datilografia lá, que eles iam lá e digitavam tudo, né? Escreviam o que eles queriam.
O telefone também, esse telefone antigo, faz um barulho que os nossos hoje em dia não faz. É bem bacana. E essa máquina registradora é como se fosse eles fossem no mercado, na vendinha. Então ali eles tinham aquele barulhinhos que hoje a gente também não escuta. Hoje o que vocês escutam no mercado? Só aquele pi, pi, né? Se você sente ou ouve, né, do aparelhinho fazendo a leitura do código de barra. Olha lá também, tá falando sobre a harpa. A harpa, né, é um outro instrumento muito antigo e quase não existe mais. Esse instrumento de cordas tocados pelo vento era geralmente posicionado ao ar livre ou em janelas. O vento movimentava as cordas e produzia um som. Seu nome tem origem ao deus grego do vento, Éolo. Então, olha que legal, esse a Pro também não conhecia. Primeira vez que eu estou vendo sobre essa harpa. A gente vai dar continuidade lá na página 271 e nós temos lá, com a lupa na mão. Agora é sua vez de pesquisar um instrumento musical. Pode ser muito antigo ou moderno. Procure a imagem e pesquise a sua origem. Em que região ele foi inventado e como é utilizado? Apresente sua pesquisa à turma. Então, essa a gente vai apresentar lá na nossa aula do Zoom. O que vocês pesquisaram? E a gente tem o som do metal. Você já ouviu o som de algum, né, de cada um desses instrumentos? Eles são feitos de metal. Um sino. Quem já ouviu um barulho de um sino? Ele tem um barulho específico do sino. Ou um tambor, né? Olha lá, um tambor de aço tenor, de trindade. Ele também vai ter um barulho específico. O gongo também tem um barulho específico. Aí a gente tem também, entre outros instrumentos musicais que são feitos de metal, estão alguns conhecidos como o aerofone ou instrumentos de sopro, que são quem? Olha lá, nós temos tuba, trompete, trombone e a trompa. São 4 instrumentos, né, musicais que também são de metais que fazem sons diferentes. Olha lá o mão na massa. Você já vimos que qualquer objeto que produz som pode virar instrumento musical, não é mesmo? Agora, em grupos, criem os instrumentos de metal, depois criem uma sequência sonora com esses instrumentos. Essa atividade nós não vamos fazer. Então, a gente pode imaginar o quê? Se a gente pegar, por exemplo, uma panela, ou um canecão, ou uma caneca, nós não precisamos criar, porém esses objetos também vão sair sons e sons diferentes. O que vocês podem fazer é brincar com esse som. Pega uma canequinha se tiver de metal, né? Uma panela maior, um canecão, uma panelinha menor, o que vocês tiverem. E batem com a colher, com qualquer outro objeto que vocês consigam para poder produzir esse som.